Enquanto eu preparava esta mensagem, por algum motivo eu abri o YouTube e na aba de vídeos recomendados havia um vídeo chocante com fotos de muitos irmãos nossos sendo mortos, queimados vivos em praça pública, simplesmente por serem cristãos. Faz 50 anos que o islamismo começou a sua entrada na Nigéria e hoje eles são a maioria por lá, especialmente na região norte. E essa maioria veio fazendo pressão e mais pressão até que se chegou a este ponto onde cristãos são brutalmente assassinados e todos fingem não ver. Isso é muito parecido, embora numa escala menor, com o momento que acabou desencadeando a grande perseguição no primeiro século do cristianismo. As pressões sobre os cristãos começaram se tornando cada vez mais fortes e cada vez mais agressivas. Mas não foi assim desde o início. Eu tenho lembrado frequentemente que Pedro escreveu sua carta a cristãos que estavam enfrentando o sofrimento. E quando pensamos sobre o sofrimento dos cristãos no início da igreja, geralmente pensamos em coliseus, cristãos sendo comidos por animais, aprisionados, torturados e assassinados debaixo das mãos de Nero e coisas assim. Mas embora tudo isso tenha realmente acontecido, essa ainda não era a experiência dos leitores originais da carta. Aqueles nossos irmãos estavam vivendo algumas coisas que antecipavam aqueles sofrimentos que viriam. O que eles estavam experimentando era uma pressão social para abandonar a sua fé em Cristo. Eles estavam enfrentando o preconceito social, a perda da sua reputação, a perda do seu status, tudo por causa do seu comprometimento com Cristo. Eles enfrentavam o abuso verbal da sociedade, que tinha como objetivo diminuir, desacreditar e envergonhar os crentes como pessoas moralmente e socialmente desviadas, pessoas que traziam perigo para o bem comum. Este procedimento de vergonha pública era empregado como um meio de controle social que fazia pressão e mirava numa comunidade minoria, que no caso eram os cristãos, para que eles se conformassem aos valores e padrões de conduta da maioria. E esta pressão não era somente uma pressão vaga e geral, esta pressão era muito real, ela visava a vida pessoal deles. Esses cristãos viviam debaixo da autoridade de um governo que cada vez mais entendia que o fenômeno do cristianismo não deveria ser tolerado. Algumas mulheres cristãs eram esposas de maridos não crentes que começavam a se tornar cansados e até mesmo ressentidos com o fato de que suas esposas se recusavam a participar das idolatrias deles, porque eles pensavam que com isso a família deixaria de receber o favor dos deuses. Alguns cristãos eram escravos de senhores não cristãos, preocupados sobre como eles diriam aos seus mestres que não iriam participar de certas atividades, porque elas não honravam ao seu verdadeiro Senhor e Mestre Jesus. Cada um desses crentes vivia em um mundo de idolatria que envolvia todas as áreas da sociedade, seja econômica, civil ou familiar, e qualquer recusa em participar dessas atividades implicava em afastamento social e até mesmo em perigo de morte. Todas essas pressões causavam o surgimento de uns "e se"? E se as autoridades se tornarem mais violentas? E se meu marido não tolerar mais a minha fé e me abandonar? E se eu, como escravo, disser não ao meu Senhor? Imagens da pobreza, da alienação social e do abandono começavam a preocupar a mente daqueles cristãos. Bom, na verdade, de várias formas a situação da audiência de Pedro era muito parecida com a nossa. Talvez nossa vergonha pública por estarmos associados com Cristo não seja tão intensa hoje. Nós vivemos em um lugar onde estar associado com Cristo é tolerável. Mas é possível que sua fé se torne cada vez mais parte das piadas dos seus amigos. Talvez você esteja casada com um não cristão, ou seja parte de uma família não cristã que se tornou mais e mais ressentida e irritada com o seu compromisso com Cristo. Ou talvez você viva ouvindo comentários sarcásticos dentro da sua família que pretendem fazer que seu compromisso pareça estúpido. Talvez você trabalhe em um ambiente onde haja uma busca intensa por vantagens ou em um ambiente de fofocas e você se recusa a participar dessas coisas por causa da sua fé
e acaba sofrendo isolamento. De alguma forma, de alguma maneira, todos nós vivemos debaixo da influência da mídia que pinta um cristianismo caricato, onde a mensagem geral é que se comprometer com Cristo é uma perda de tempo. A mensagem que todos devem aceitar é a que diz que a riqueza é a sua salvação, a beleza é a sua esperança, o sucesso é a sua segurança e o sexo é a felicidade máxima. Todas essas mensagens e todas essas situações têm o propósito de envergonhar aqueles que não se entregaram aos valores da cultura dominante. E a intenção dessa pressão, seja nos dias de Pedro ou nos nossos dias, é diminuir o nosso compromisso com Cristo, nos tornar mais fracos em nosso testemunho e mais prontos a comprometer as nossas convicções. Nós começamos a questionar se vale a pena enfrentar essa rejeição do mundo. Talvez em alguns momentos nós nos tornamos mais vulneráveis e menos resistentes. Então, embora não tenhamos coragem de rejeitar a Cristo explicitamente, nós podemos começar a rejeitá-lo na prática. Por isso, a mensagem de Pedro é tão importante para nós. Pedro nos convida a reavaliar a resposta negativa do mundo àqueles que seguem a Cristo. Pedro quer que enxerguemos pela ótica do que Deus está fazendo na história e em que lugar Ele está nos posicionando. Não há vergonha sobre nós. Toda essa pressão do mundo revela ainda mais fortemente a honra que recai sobre nós. É isso que Pedro quer nos ensinar, e eu gostaria de te mostrar isso lendo os versos 4 a 8 do capítulo 2 da primeira carta. O texto diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Bom, quando a pressão social se torna cada vez mais forte, nós somos tentados a nos afastar de Cristo. Somos tentados a nos mostrar menos comprometidos com Ele, a nos tornarmos talvez menos diferentes da maioria. Pedro sabe mais do que ninguém que isso é o que pode acontecer. Foi exatamente aí que ele caiu. Quando na noite em que Jesus foi traído, Pedro foi pressionado e ele negou qualquer relacionamento com Cristo. Ele abandonou seu compromisso. Ele se afastou daquele que tinha revelado tanto amor por ele. Então Pedro conhece bem essa tentação e sabe muito bem quanto peso cair nela traz para a alma do crente em seu momento de solidão. Por isso Pedro diz: não se afaste dele, venha. No meio do seu sofrimento, no meio da pressão, enfrentando a tentação, ao invés de fugir do Senhor, corra para ele, se aproxime mais e mais, cada vez mais para perto dele. Talvez a pressão externa nos faça questionar o amor de Deus. Talvez sejamos tentados a questionar sua bondade, sua presença, e por isso talvez nos sintamos desencorajados a buscá-lo. Mas Pedro está dizendo que quando esses pensamentos vierem, quando você for cercado pela tentação de abandonar seu comprometimento, a resposta que você precisa dar é se aproximar ainda mais do Senhor, porque Deus está fazendo algo além do que os seus olhos podem ver. Deus está fazendo algo que supera a avaliação humana. E Pedro começa a nos relatar o que é isso que Deus está fazendo através da figura de duas empreiteiras, duas construtoras, uma humana e uma divina. Então ele junta vários textos do Antigo Testamento que se referem a Deus como uma pedra e aponta esses textos para Jesus. Aliás, Jesus mesmo tinha feito isso quando esteve frente a frente com os fariseus, dizendo ser ele a pedra rejeitada sobre a qual a Escritura se referia. Mas Pedro junta os textos do Salmo 118, Isaías 8, 28, 42, Zacarias 4, para compor essa figura. A figura que Pedro compõe é de duas construtoras.
Bom, as construções eram obviamente diferentes das nossas. O ponto principal de uma obra, o seu ponto de início, dependia de uma pedra muito bem escolhida. Essa era a pedra angular. O início da construção começava em um ângulo. A pedra angular era particularmente escolhida para dar sustentação a toda a estrutura. Todas as outras pedras da construção serviriam somente se encaixassem e se acomodassem à pedra angular. Então Pedro diz que os homens queriam fazer a sua construção, mas eles rejeitaram aquela pedra como a pedra angular de sua construção. Eles decidiram não construir a partir de Jesus. Mas Deus foi ao campo, e a pedra que os construtores rejeitaram, ela foi a pedra escolhida e preciosa para Deus. E Deus começa a sua construção a partir dessa pedra rejeitada. Cristo é a pedra perfeita, angular, da construção de Deus. Ele é a pedra que vive. Diferentemente da construção sem vida dos homens, a pedra angular da construção de Deus é uma pedra viva. E através desta pedra, Deus irá tirar os destroços da sua criação caída e construir um glorioso templo da nova criação. E é no contexto dessa competição de projetos de construção que os cristãos devem entender as suas circunstâncias. Os homens estão fazendo a sua construção, uma construção morta, sem vida e cheia de desonra. Por outro lado, Deus está fazendo a sua construção, a construção do seu reino, a construção de uma nova criação, e ela é viva. E aqui está o ponto de Pedro. Deus decidiu nos incluir nessa construção viva. Ele nos escolheu como pedras deste edifício. Veja o que diz o verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedro está dizendo, olha, vocês precisam enxergar essa verdade. O nosso Senhor Jesus é a pedra angular rejeitada pelos homens. Se Ele é a pedra angular rejeitada, todas as pedras que estiverem associadas a Ele serão rejeitadas também. Isso não deve nos surpreender. Mas não se esqueçam que, ainda que vocês sejam rejeitados pelos homens, vocês são as pedras da casa espiritual que Deus está construindo. Enquanto os homens tentam envergonhar vocês, Deus está construindo o maior edifício de honra que já existiu, e vocês são parte dele. Ele escolheu vocês para isso. Veja, Deus decidiu te fazer parte do que Ele está fazendo na história. E enquanto você é rejeitado pelos homens por estar associado a Cristo, na mesma medida você tem sido aceito por Deus. Sofrer qualquer pressão por causa de Cristo revela a qual construção você pertence. É, na verdade, impossível estar associado com Cristo e não sofrer nenhuma rejeição dos homens. Mas, ao mesmo tempo, é impossível receber a rejeição dos homens sem que Deus escolha um lugar especial para você no glorioso edifício que Ele está construindo. E essa é uma honra sem igual. Aliás, o assunto aqui é este: honra e desonra. Numa sociedade em que honra e desonra são as características mais importantes para definir a posição de alguém, a mensagem desta carta é muito significativa. A arma que a sociedade em geral estava usando para minar o compromisso dos cristãos era a desonra. Mas Pedro está dizendo que a desonra promovida pelos homens sobre aqueles que estão associados com Cristo é, na verdade, o impulso que Deus usa para honrar os cristãos. Esse assunto é tão central na mensagem que todas as figuras giram em torno dele. A palavra preciosa, que aparece nos versos 4, 6 e 7, seria melhor traduzida por honrada ou honorável. Isso significa que Deus atribuiu a mais alta honra para Cristo, e todos que estão ligados a Ele compartilham dessa honra. Por outro lado, aqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que tentam diminuir sua importância, aqueles que desprezam ao Senhor e todos os que estão vinculados a Ele, são os que, na verdade, recebem desonra. São eles que são envergonhados. Eles são aqueles que tropeçam e caem, e são ofendidos pela pedra na qual tropeçam. Existe cena mais desonrosa do que um orgulhoso que tropeça numa pedra? Por isso Pedro diz no verso 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Aqui há algo muito interessante.
Por qual motivo os não cristãos rejeitaram Jesus como a pedra angular da sua construção? Será que eles rejeitaram porque a mensagem do Evangelho não faz nenhum sentido? Será que eles rejeitaram porque a mensagem é irracional, porque não tem nenhuma correspondência com a realidade? Não, não é esse o motivo. Eles até podem dizer que esse seja o motivo, mas na verdade há dois motivos para isso. Um neles e um em Deus. O motivo que está neles é o fato de serem desobedientes. Não é que a mensagem seja tola ou ilógica, ou não tenha correspondência com a realidade. O motivo se encontra nos seus corações e está relacionado com sua rebeldia contra Deus e a sua palavra. Há questões morais com as quais eles não querem lidar e por isso eles são resistentes. Eles não querem se prostrar diante da luz do Senhor, porque essa luz é capaz de revelar a sujeira dos seus corações, e eles detestam todos os que estão se livrando das trevas, porque isso os humilha também. A atitude ofensiva deles, então, é tentar diminuir o brilho dessa nova construção divina de todas as formas possíveis, ainda que seja através de assassinatos brutais, como tem acontecido na Nigéria. Então, a primeira razão pela qual eles rejeitam ao Senhor Jesus e tentam humilhar os que estão associados a Ele são suas motivações do coração, ao invés de uma honestidade intelectual. A outra razão é porque Deus decidiu destiná-los para essa humilhação. Por isso o final do verso 8 diz, para o que também foram postos. Agora, se por um lado Deus decidiu destinar os descrentes para a humilhação, por outro lado ele decidiu honrar as pedras que ele escolheu para a sua nova criação. E o que isso significa? Significa que se você está em Cristo, você está debaixo de uma gloriosa honra. Por isso, ainda que os olhos dos homens façam de nós pessoas desprezíveis, nós nunca somos envergonhados por Deus. O verso 6 diz, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, de modo algum será envergonhado. O ponto é que Pedro quer que ganhe destaque em nossas mentes, não importa qual seja a maneira pela qual os homens tentam nos diminuir diante deles, Deus está nos honrando de uma maneira que ultrapassa os limites da nossa imaginação. Nós somos as pedras escolhidas para a construção do reino de Deus nessa terra. Nós somos o próprio edifício do reino. Nós somos a casa espiritual do Senhor e nada, nem a morte, pode tirar essa honra de nós. Agora, como você reage quando alguém te pressiona por ser cristão? Quando alguém pergunta se você é evangélico, o que você responde? Alguns talvez sejam tentados a responder, bom, eu sou evangélico, mas isso não tem nada a ver, não é? Talvez alguém responda, eu sou cristão, mas não o tipo de cristão que você imagina. É claro que em algumas situações, algum tipo de qualificação seja apropriada, mas na maioria dos casos, a resposta pretende significar, eu não quero que essa pessoa pense que eu sou tolo, ou eu quero que essa pessoa pense que eu sou normal. Porque, às vezes, desejamos ser mais parecidos com o mundo, ao invés de sermos parecidos com Cristo. Não faz sentido. Há algo glorioso sobre nós e isso deveria nos fazer celebrar e nunca nos envergonhar do Evangelho. É claro, nós fomos criados para relacionamentos e é por isso que a vergonha funciona tanto. Nós não fomos criados, antes de tudo, para um relacionamento quebrado, mas nós fomos criados para um relacionamento com Deus e com o próximo. E é justamente o relacionamento com Deus que Deus veio nos trazer através de Cristo Jesus. Quem deveria se envergonhar, na verdade, são os que não estão ligados a Cristo. Nossa resposta, quando alguém pergunta se somos cristãos, deveria ser, claro, por quê? Você não é? Você é evangélico? Claro, graças a Deus. Há uma honra gigantesca repousando sobre nós e nós não podemos desprezá-la, ainda que isso custe para nós sermos recebidos com desprezo pelos homens. Mas a figura da construção nos ensina algo mais. Nos ensina que Deus decidiu colocar cada um de nós em um papel particular na construção do seu reino.
As pedras de uma construção eram escolhidas porque cada uma tinha que se encaixar no espaço certo. É claro que era exigido alguns ajustes, algumas rebarbas precisavam ser tiradas, mas cada uma encontrava o seu lugar especial. E o que isso significa? Significa que cada um de nós aqui tem um papel no reino. Seja na linha de frente, seja na retaguarda, não importa. Você não pode ser uma pedra sem utilidade nenhuma. Há uma posição na obra do Senhor que é só sua. Há um espaço que precisa ser preenchido e isso deve nos impulsionar ao serviço. E o serviço que Deus quer de nós são sacrifícios espirituais. Mas antes de falar dos sacrifícios espirituais, eu quero destacar outro aspecto que a figura da construção nos ensina. Todos nós somos encaixados e acomodados pela direção da pedra angular que é Cristo. Mas nesse processo, para que a construção seja edificada, todos nós nos tornamos dependentes uns dos outros. Isso significa que a nossa dependência fundamental é Cristo, mas também existe uma codependência entre nós. Isso não pode ser desprezado, nenhum de nós deve pensar de si mesmo como independente das outras pedras do reino. Nós precisamos uns dos outros nesse processo de construção. Mas essa construção é viva. Ela mesma é um sacerdócio santo. Não se trata de um templo sem vida, não se trata de uma religião morta. Nós somos o templo. A partir do momento em que viemos a Cristo, a partir do momento em que fomos encaixados na pedra de construção do reino, não existe uma situação em nossas vidas que não deveria ser um momento de adoração e sacrifício ao Senhor. Nós somos o templo. Nós somos o templo onde quer que estejamos. Em qualquer lugar, nós somos o terreno sagrado de adoração. Pedro reforça esse ponto dizendo que nós somos o sacerdócio santo, que tem como finalidade entregar sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso significa que nossa vida deve ser uma vida de sacrifícios. Nós somos chamados a uma vida de sacrifícios onde voluntariamente oferecemos nossos dons, nossas posses, nossa força, nossa energia, nossos recursos, nossos relacionamentos, nossas situações, nossos ambientes a serviço do Senhor, que é o nosso Rei. Você entende isso? Você é capaz de enxergar a enorme honra que Deus te deu em fazer parte da sua construção? Você consegue perceber a glória majestosa que é estar associado com Cristo, a pedra viva, a pedra angular da construção divina? Você entende que você faz parte de um edifício onde cada um tem um lugar e onde dependemos uns dos outros para permanecermos em pé? E você entende que onde quer que você esteja, você é um templo do Senhor, você é um sacerdote que oferece tudo o que tem, tudo o que é para a honra do nosso Deus. Você entende que isso exige de você uma firmeza de testemunho e uma caminhada em santidade? Então, não importa quanta pressão haja, não se afaste do Senhor, se aproxime dEle. É nele e somente nele que há verdadeira honra para nós. É nele e somente nele que nós somos recebidos com honra. E nele, e somente nele, a nossa vida ganha significado e propósito. Que Deus nos dê a graça de nos aproximarmos mais e mais da pedra que sustenta, que dá direção e que estrutura a nossa vida. Ainda que tenhamos que enfrentar a ira e o desprezo dos homens, que olhemos para o que Deus está fazendo na história e que, pela fé, permaneçamos na pedra de honra que é Cristo. Vamos orar? Senhor, nós enfrentamos em alguns momentos rejeição. Alguns não querem, ó Pai, que nós estejamos na presença de Cristo e tentam de todas as formas nos afastar do Senhor. E nós, às vezes, por pecado nosso, por falta de fé e por falta de maturidade, até nos sentimos envergonhados em alguns ambientes em dizermos que somos teus. Ó Pai, nos perdoe e nos ajude a crescer na presença do nosso Salvador. Nos ajude, ó Deus, a sermos de fato essas pedras deste edifício espiritual e que sejam, ó Deus, sejamos nós um instrumento, ó Pai, nas Tuas mãos para a construção desse glorioso templo que o Senhor está construindo por toda a história.
Ajuda-nos, ó Deus, encaixe-nos, ó Pai, no local certo, no lugar certo. E faz-nos ali, ó Deus, importantes, não para a nossa glória, mas para a glória daquele que é o nosso Rei Salvador, no nome de quem nós também oramos. Amém. Receber a bênção, amados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno e todo-poderoso Pai, e que o ensino e as consolações do Santo Espírito esteja com o povo do Senhor aqui e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.